Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. O plenário da Câmara aprova medidas provisórias que trancavam a pauta. Entre elas, a que prorroga o programa Mais Médicos. O Congresso se reúne e pode votar a LDO. Do Salão Verde ao vivo, Carolina Nogueira. O presidente Rodrigo Maia insiste na necessidade de concluir os destaques do projeto de renegociação das dívidas dos estados com a União. Hoje é terça-feira, 23 de agosto, agora em Brasília, 9 horas e 2 minutos. Esses são os destaques do Câmara com Notícia que está começando agora. O plenário da Câmara retomou as atividades nesta segunda-feira, votando 3 medidas provisórias. Entre os temas, a prorrogação do programa Mais Médicos. Os trabalhos do plenário começaram pela medida provisória que abre créditos extraordinários para a Presidência da República e o Ministério do Esporte, no valor de R$ 180 milhões. Com a aprovação da MP, uma parte dos recursos vai para ações de publicidade do governo. Outra cobre custos de infraestrutura dos Jogos Olímpicos do Rio e também dos Paraolímpicos marcados para setembro. Os deputados aproveitaram para destacar o sucesso do evento encerrado no domingo. Coube ao Congresso Nacional um papel importante em todo esse processo. Pelo Congresso passou uma série de medidas que fortaleceu o esporte brasileiro, como o Bolsa Atleta, como os centros de excelência, como a Lei de Incentivo ao Esporte, todas as iniciativas do projeto político que eu participei, que eu fui um dos ministros, e o Congresso Nacional teve um grande papel. É bom lembrar que mesmo nessa MP, veja só, há uma transferência de recursos da ordem de 80 milhões para a implantação dos jogos, né? E esses recursos são retirados de uma outra rubrica, desenvolvimento de atividades e apoio a projetos de esporte, educação, lazer, inclusão e legado social. Vejam que o perigo é isso. Também foi aprovada a medida provisória que prorroga por mais 3 anos o prazo de atuação dos médicos do programa Mais Médicos. O texto beneficia médicos brasileiros formados no exterior e estrangeiros que trabalham no programa sem diploma revalidado no país. A lei do Mais Médicos, o programa Mais Médicos, ele consegue unir uma ação mais emergencial, que é a contratação de profissionais oriundos da formação em outros países, com uma ação estruturante, que é a abertura de novos cursos, abertura de mais vagas para formar brasileiros em medicina, especialmente criando oportunidades à população de estados e regiões que estão menos contempladas na oferta de vagas. Deixar bem claro, eu seria favorável a esse programa, com algumas condições. Primeiro, o exame de revalida, que não seja aos níveis atualmente aplicados no Brasil. Seria, me desculpe aqui o exagero, um revalida light. Seria favorável também se os cubanos pudessem trazer suas famílias para cá. Outra questão é o salário, que faz parte da minha emenda aqui. Hoje em dia, em torno de 80%, ou seja, R$ 8.000, vão para Cuba. Multiplicando pelo número de cubanos que nós temos aqui, dá em torno de R$ 1,3 bilhão para a ditadura cubana. E o plenário da Câmara aprovou ainda a medida provisória 724, que prorroga o prazo para produtores rurais registrarem suas propriedades no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, e aderirem ao Programa de Regularização Ambiental. O cadastro é um registro eletrônico obrigatório para todas as propriedades rurais do país, em que o produtor ou poceiro informa a situação ambiental do seu imóvel, como a existência de área remanescente de vegetação nativa, de área de uso restrito ou protegida. O governo vai usar este mapeamento para orientar as políticas ambientais. De acordo com o Código Florestal, os bancos só vão poder conceder crédito agrícola para imóveis inscritos no CAR. O último dia de inscrição era 4 de maio deste ano. Com a aprovação dessa medida provisória, a data vai para 31 de dezembro de 2017. Lembrando que essas 3 medidas provisórias aprovadas ontem ainda precisam passar pelo Senado. Bom, e para conversar sobre as votações de ontem em plenário e também sobre votações de hoje, a gente vai agora para o Salão Verde, onde está a repórter Carolina Nogueira. Carol, bom dia. Bom dia, Mariana. O plenário retoma hoje a análise dos destaques do projeto que trata da renegociação das dívidas dos estados
com a União. O texto base desse projeto, que alonga por mais 20 anos o pagamento dessas dívidas dos estados com a União, desde que os estados cumpram limites de gastos, ou seja, não gastem mais do que o gasto do ano anterior, corrigido pela inflação, alonga por mais 20 anos. Esse texto principal foi aprovado no dia 10 de agosto, ainda faltam os destaques, 3 destaques, entre eles um que ressalva desses gastos, os gastos com saúde, educação e segurança pública. Ontem teve um almoço importante na residência oficial com o presidente Rodrigo Maia. Ele recebeu o presidente interino Michel Temer, ministros e outros deputados. Foi dito que é muito importante concluir a votação desses destaques ainda essa semana. O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, falou com os jornalistas na saída desse encontro. A gente vai conferir um trechinho dele falando quais são os destaques, então, dos projetos que o governo acredita que precisam ser votados. O Brasil ainda vive um momento de grave dificuldade do ponto de vista econômico. Nós precisamos tocar essas reformas. Ninguém pode imaginar que nós vamos ter uma recuperação econômica fácil, o que significa dizer que precisamos do esforço de todos para tocar matérias importantes que estão aí. Entre elas, a questão da renegociação da dívida do Estado, a questão do teto que vai ser estabelecido pela PEC, para logo em seguida, depois que o Senado da República definir a posição em relação ao impeachment, passarmos para aquelas medidas de maior impacto, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista que o governo vai apresentar. E a gente vai conversar sobre tudo isso com o deputado Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, que é vice-líder do partido, e com o líder do PSB, deputado Paulo Folleto, PSB e Espírito Santo. A gente começa conversando com o senhor. Deputado, o senhor acredita na possibilidade de concluir a votação desses destaques ainda hoje? Na verdade, eu torço por isso, porque nós precisamos avançar nesta pauta e, de fato, apresentar um projeto que permita a renegociação da dívida dos estados. Os estados precisam disso. O projeto não é tão bom quanto chegou, mudou o prazo, mudou os valores da parcela, hoje atende mais alguns poucos estados, mas ainda assim é uma sinalização no sentido de ajudar a oxigenar as finanças públicas estaduais. Temos estados aí pagando, parcelando os salários dos funcionários, e isso não é razoável. O que nós criticamos nesse projeto é a contrapartida que o governo federal exige dos estados para que aderir. Nesse ponto, nós não abrimos mão do debate político, mas o projeto tem que ser aprovado. Então, o senhor defende esse destaque que vai ser colocado em votação, que ressalva os gastos com saúde, educação e segurança pública? Sim, existem 2 tipos de gastos no orçamento. Os gastos fiscais, os gastos primários, que seriam os gastos, por exemplo, saúde, educação e segurança, e os gastos financeiros. Esse projeto exige um crescimento real zero para os gastos primários. Ou seja, saúde, educação, segurança e outras áreas não terão nenhum tipo de crescimento real. Será apenas a inflação. Você vai pegar 2016 e vai perpetuar por 2 anos. 2016, o ano da crise. Ou seja, você vai prorrogar a crise por 2 anos. Enquanto isso, os gastos financeiros não têm qualquer limite. Todo o superávit que tiver no Estado será gasto única e exclusivamente nos gastos financeiros. Ao nosso ver, saúde, educação, segurança não devem ter esta limitação. Por isso é que esse destaque é importante e com isso nós iremos melhorar consideravelmente o PLP. Deputado Paulo Folleto, sua opinião, o deputado Rubens estava lembrando que a aprovação do texto principal foi apertada. O senhor acha que esses destaques devem ser aprovados, não devem ser aprovados? Qual que é a previsão que o senhor faz da votação desses destaques? O trabalho da base é para que nós consigamos aprovar os destaques. Aprovar não. Um deles nós vamos trabalhar para que não seja aprovado. O Estado brasileiro é perdulário. Ele gasta mais do que... Perdulário não é palavrão. A gente gasta mais do que arrecada. A equação não fecha, nós estamos fechando no vermelho há muito tempo. Precisamos qualificar o gasto, não é possível conviver com uma saúde que deixe roubar, que deixe entrar a corrupção em sua administração. E qualificar a gestão. Qualificar a gestão é prestar um serviço, como a população brasileira esteve nas ruas pedindo, um serviço de melhor qualidade. Esse limite, esse inicial teto, que a PEC do teto é uma outra discussão que nós faremos, eu e o Rubens provavelmente estaremos também em lado contrário, mas discutindo de forma lógica, colocando as nossas ideias. Esse limite é para que nós possamos aprender a gastar melhor o nosso dinheiro. Se a gente não tiver um ponto de partida, vamos continuar gastando mais do que arrecadamos e nunca vamos equilibrar a balança. À medida que nós nos organizarmos e houver sobra financeira,
não tem nenhum governante, não tem nenhum legislador que não vá dar prioridade para que a saúde e a educação de sua população tenham prioridade. O Ministério da Educação, o ministro da Educação deu uma entrevista essa semana, o Ministério da Educação jogou muito dinheiro fora. Então, não é só colocar dinheiro no Ministério, numa secretaria. É qualidade no gasto. Se nós não começarmos a aprender isso, nós jamais vamos organizar essa nação brasileira. A gente viu na entrevista do ministro, e o senhor também citou, a PEC do limite da limitação dos gastos, do teto de gastos. Ela está em comissão especial. Qual que é a avaliação que o senhor faz? O senhor acha que vai ter uma tramitação tranquila aqui na Câmara? Não, não vai ter uma tramitação tranquila, porque nós temos companheiros da base aliada, da qual eu faço parte, que têm questionamentos. E é muito bom que um tema como esse, a gente constitua uma comissão especial e a gente se desgaste na discussão. Não é chegar um texto como a renegociação da dívida dos estados, o Rubens fala muito bem, o texto inicial era pesado. Na nossa discussão, nas propostas que a oposição trouxe de forma racional, nós conseguimos equilibrar o texto e estamos contemplando os estados brasileiros que também têm que ter um início da retomada do seu gasto. Não dá para você me pedir dinheiro emprestado e eu não pedir um sacrifício seu. Você já está devendo, né? Eu vou ter que espaçar o tempo da sua dívida. Se eu não cobrar você que me pegou dinheiro emprestado, uma contrapartida de dedicação, você nunca vai conseguir pagar essa dívida. Então, nós estamos tendo um início de retomada para que nós possamos retomar o crescimento econômico, haver sobra financeira. Temos os 3 entes federados, prefeituras, a grande maioria dos estados e o próprio governo federal estão em muita dificuldade financeira, não conseguindo cobrir. De que adianta eu saber que preciso aplicar 15% na saúde e não ter esse dinheiro para aplicar? De que adianta eu saber que preciso colocar 20% na educação e não ter esse dinheiro no cofre para aplicar? E o resto, né? Concordo que nós temos que arrochar o máximo nesse momento para que a sobra financeira que nós vamos aprender a constituir e o costume em gastar melhor faça parte da cultura da administração pública brasileira daqui em diante. Tem que ter um ponto de partida. É agora. Deputado Rubens, a gente está em semana de esforço concentrado, é uma semana complicada. Lá no Senado começa a análise do impeachment da presidente Dilma Rousseff no plenário. E a gente tem também alguns deputados que pediram, que têm falado na questão da votação do processo do deputado Eduardo Cunha. Que panorama o senhor faz da semana, para além da conclusão dessa matéria aqui no plenário? Será o teste de fogo da base do governo Temer. Esse projeto teve uma votação baixa, foi aprovado apertado, 270 votos no texto principal. Como é um projeto de lei complementar, precisa de uma maioria absoluta. Então, em cada destaque tem que ter uma maioria absoluta. Lembrando, foi aprovado por apenas 17 votos. Então, agora, nos destaques, no mérito, onde só limita os gastos primários. Em relação aos gastos financeiros, o projeto fica caladinho, não diz nada para o grande mercado financeiro. É isso que nós queremos debater. Aí junta isso com o processo de impeachment no Senado, com a cassação do ex-presidente Eduardo Cunha, que, ao meu ver, é inevitável. Se vai ser agora em agosto ou se vai ser em setembro, ele não tem muita escapatória. Então, esse é o primeiro teste de fogo para o governo Temer. Sendo que isso ainda vai espelhar o resultado da PEC. A PEC é ainda mais dura que o projeto dos estados. A PEC fixa por 10 anos qualquer proibição de reajuste nos gastos primários, saúde, educação e segurança, que seja acima da inflação. Quando você vincula a inflação, você institui o aumento real zero. Você perpetua a crise. E as punições para quem eventualmente gastar mais em saúde e educação são absurdas. Por exemplo, no texto da PEC diz que quem gastar mais nos gastos primários, saúde e educação, fica proibido de realizar concurso público. Na minha Constituição, proibição de realização de concurso público é inconstitucional. Esse é um ponto, dentre tantos, que serão debatidos na comissão especial e que, ao meu ver, o governo não terá a maioria necessária para aprovar a PEC do teto. Em relação ao projeto de lei dos estados, de lei complementar, esse é possível que ele alcance a maioria, porque ele está dando uma contrapartida para os estados. Na PEC, eu vejo muita dificuldade por parte da base do governo. Deputado Paulo Folletto, essa questão da limitação de gastos realmente deve pautar a próxima semana. O senhor acha que impeachment interfere de alguma maneira? Essa proposta de antecipar a votação do processo do deputado Eduardo Cunha, isso pode prosperar? Eu acho que
nós fizemos um bom debate aqui com relação ao Eduardo Cunha, sabe? Todo mundo está aprovado por um papel fundamental da imprensa brasileira, trazendo informações e entregando diretamente à Procuradoria-Geral da República, que ele tem culpa no cartório, ele se achava tão senhor de si aqui, que até se adiantou a pauta e foi lá na comissão dizer que nunca tinha conta no exterior, depois ficou provado exatamente o contrário, e é por isso que ele vai ser cassado. A presidente Dilma, o impeachment, está acontecendo por falta de competência dela, competência política na relação com o Congresso, que ela nunca fez nenhuma questão de demonstrar que gostava, e competência administrativa. Gente, a Dilma enfiou esse Brasil num buraco difícil da gente tapar. Por isso é que medidas duras nós temos que tomar. Vamos sofrer durante um período, já falei isso, temos consciência disso, mas há necessidade de uma reflexão. Vamos ter um início de retomada, qualificar gasto, diminuir a corrupção, desaparelhar o Estado, partidarizar instituições que secularmente davam um resultado positivo para a nação e que passaram a ser falidas, demonstra que aparelhamento do Estado não dá certo. Não deu certo no socialismo pregado na antiga União Soviética, não deu certo em estados menores e não deu certo no Brasil. Vamos, de forma democrática, estabelecer novas regras para o custo dessa nação, para que nós temos que ter responsabilidade com meus filhos e com meus netos, porque não dá para ter uma universidade que não tem papel higiênico, não dá para ter uma universidade que tem conta de telefone cortada. Se imagine se isso está faltando, como é que vai ficar o dinheiro para pesquisa, para extensão, para a contratação de novos professores. Por isso é que nós estamos vivendo um momento definitivo na história dessa nação. Ou tomamos consciência que as coisas não estão bem e que precisamos retomar com um sacrifício inicial para que, a médio prazo, nós consigamos pagar os pecados cometidos. De alguma forma, cada um de nós contribuiu, até na sua omissão. E aí sim, a sobra financeira vai poder fazer com que recuperemos o investimento na educação, na saúde, na assistência social, na cultura, no lazer, na qualidade de vida e no conhecimento que nós precisamos pensar em trazer para nossos filhos. Deputado Paulo Folletto, deputado Rubens Pereira Júnior, muito obrigada pela participação de vocês. A gente volta ao estúdio com a Mariana. Alguns pontos do projeto com as 10 medidas contra a corrupção foram criticados ontem na reunião da Comissão Especial aqui da Câmara. Os especialistas foram ouvidos em mais uma audiência pública que coleta informações para aprimorar o projeto. Durante reunião do colegiado, o deputado Carlos Marum disse que a proposta tem pontos importantes, mas que muitos aspectos do texto terão que ser revistos. Ele criticou a possibilidade de prisão de suspeitos para facilitar a apreensão de recursos desviados. Eu penso que a prisão deve ser o resultado de um processo e não o início dele. E essa prisão preventiva, a partir de uma suspeita, e para que a prisão facilite a localização de recurso, isso me cheira, para um advogado como eu, isso efetivamente não possui qualquer fundamento. O professor de ética da Unicamp, Roberto Romano, disse que nenhum tipo de legislação será plenamente eficaz no combate à corrupção. Não acredito que esse projeto ou que nenhuma lei possa realizar essas mudanças tão fundamentais na sociedade e no Estado brasileiro. Já o representante do Instituto de Defesa do Direito de Defesa criticou a possibilidade de que provas obtidas de forma ilícita possam ser utilizadas no processo, mesmo que conseguidas de boa fé. A flexibilização na possibilidade de se utilizar a prova ilícita, esse é um ponto que nós não podemos abrir mão. Há alguns defensores dessa tese de que sim, é possível usar a prova ilícita para uma condenação criminal, dizendo que se essa prova ilícita foi obtida se partindo da boa-fé do agente que obteve a prova, ela poderia ser considerada lícita, mas isso é algo que nós não podemos correr o risco. O relator da comissão, o deputado Onyx Lorenzoni, disse que será cuidadoso ao analisar a inserção em seu relatório do uso de provas obtidas de forma ilícita, desde que obtidas de boa-fé, como está no projeto. O problema é quem que julga boa-fé, né?
Esse é o grande problema. Tem situações, e esta é uma delas, que o Ministério Público sabe que ela é complexa e talvez precise se buscar uma redação mais adequada para ver se ela é suportável do ponto de vista constitucional e suportável dentro do ordenamento jurídico brasileiro. O objetivo da comissão agora é acelerar os trabalhos para que até novembro tenham sido ouvidas todas as 120 pessoas previstas. Os deputados querem votar o projeto no plenário da Câmara ainda este ano. Agora nós vamos voltar para o Salão Verde, porque a Comissão de Segurança Pública vai discutir hoje o bloqueio de sinal de celular em presídios. Sobre esse assunto, a Carol Nogueira está com um deputado lá, né, Carol? Exatamente, Mariana. O foco da discussão lá na Comissão de Segurança Pública é justamente a questão tecnológica. O que pode ser feito do ponto de vista das telefônicas para garantir esse bloqueio? A gente vai conversar sobre isso com o deputado Alexandre Baldi, ele é do PTN de Goiás. Deputado, como é a legislação hoje? O que pode mudar? O que se pretende mudar na legislação para garantir que esteja feito, que seja efetivo esse bloqueio no sinal de celular de dentro dos presídios? Veja bem, cara, hoje o Estado ele é obrigado a custear toda a manutenção dos presídios, né, e todo o cuidado com todo o sistema penitenciário nacional. A dificuldade, a realidade que nós vivemos hoje no Brasil é que o Estado não tem tido as condições necessárias para poder ter um sistema penitenciário adequado e, principalmente, o crime organizado tem atuado de uma forma contundente e robusta de dentro do próprio sistema penitenciário. E o motivo deste meu pedido na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado é para que nós possamos utilizar as tecnologias que possuímos no Brasil e em todo o mundo, com o apoio das operadoras, principalmente telefônicas, para que nós consigamos efetivamente dar um basta, colocar um fim aos sinais de telefone celular. Existem diversos projetos de lei na casa e nós temos que chegar a um consenso de que a população não suporta mais, principalmente, o uso dessa tecnologia que é para a população se comunicar, mas para estar aí alimentando e principalmente dando as diretrizes para o crime. E hoje, por que de fato isso ainda lá na ponta ainda não funciona? Existe até uma questão geográfica mesmo da instalação dos presídios, não é isso, deputado? Olha, a realidade do Brasil ela é muito distinta dentro de todas as regiões. O norte, o nordeste, o centro-oeste, o sudeste são regiões bem distintas. O sul, os presídios, o sistema penitenciário hoje acabou chegando até a cidade, ou as cidades têm chegado até o sistema penitenciário. Isso tem dificultado, porque a tecnologia utilizada, que é o bloqueador de sinal de celular, que é custeado hoje pelo Estado, ela não tem conseguido atingir, né, com eficiência e impacta na vida da sociedade, porque ele acaba que prejudica o sinal de telefonia celular em toda aquela região onde ele é utilizado. Então nós queremos discutir, abrir a oportunidade, a possibilidade de uma tecnologia com as operadoras telefônicas para que elas consigam restringir, para que elas possam impedir que o sinal de celular chegue até o sistema penitenciário, que chegue e seja evitado no presídio. Porque não é possível, como um projeto de lei que restringe, por exemplo, o uso de tomadas dentro do presídio para que não se possa carregar telefones. Nós não precisamos chegar até esse absurdo de que ali o cidadão que está para ser ressocializado, ele não possa ter uma tomada, se esse é a necessidade, é claro, vamos chegar. Mas queremos discutir quais são as tecnologias que as operadoras telefônicas, né, de celular possam nos contribuir para que a gente possa dar um basta definitivo com o uso de telefones celulares dentro dos presídios que possam ali, né, estar, né, dando as diretrizes do crime organizado em todo o Brasil. E ainda é comprovado que esses celulares continuam sendo utilizados. Tem alguma região em que a situação é mais grave? Olha, eu creio que todas as regiões o caso é gravíssimo. Nós temos o sistema hoje realmente em colapso. O governo federal, que detém a grande parcela dos tributos arrecadados pela população brasileira, o governo da ex-presidente Dilma, hoje afastada, não investiu no sistema, né? Foi realizado um contingenciamento muito grande, cada ano a redução tem sido maior. Em 2010, segundo o TCU, foi investido em torno de 17 bilhões de reais pelo governo federal no sistema da segurança pública. Em 2014, esse número se reduziu para 7 bilhões. Então, quer dizer, o sistema penitenciário ele sofre com esse contingenciamento que for realizado e a expectativa que o governo possa ajudar, porque os governos estaduais têm feito um enorme esforço para ter,
condições de bancar dentro desse sistema e principalmente de reduzir a utilização dessa tecnologia que é para o bem da população, mas infelizmente tem sido utilizado pelo crime organizado para dar as diretrizes do crime fora do presídio, principalmente o tráfico de drogas no estado do Rio de Janeiro, como é mais notório e reconhecido pela população, mas não é diferente em meu estado de Goiás, em Roraima, Rondônia, Amazonas, Acre, Ceará, Rio Grande do Norte, que nós tivemos uma situação reconhecida pela população nacionalmente. Enfim, nós precisamos dar um basta e utilizar com a parceria o apoio da operadora de telefônica para que a gente consiga efetivamente restringir e cercear o sinal de celular por aqueles que devem cumprir pena e se ressocializar perante aos cidadãos. Deputado Alexandre Baldi, muito obrigada pela entrevista. Boa audiência, precisamos mais tarde. A gente volta ao estúdio com a Mariana. Você já viu nesta edição do Câmara com Notícia, plenário da Câmara aprova 3 medidas provisórias. Uma delas prorroga o programa Mais Médicos por 3 anos. São 9 horas e 27 minutos em Brasília e você vai ver depois do intervalo as últimas informações direto do Salão Verde e mais. Comissão especial que discute a proposta que limita os gastos públicos aprovou o convite a 5 ministros. Henrique Meirelles, da Fazenda, será o primeiro e deverá comparecer à Câmara nesta quarta-feira. Agora em Brasília, 9 horas e 28 minutos, o Câmara com Notícia está de volta para informar que a comissão especial que discute a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos realizou ontem sua segunda reunião e aprovou o convite a 5 ministros. Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, será o primeiro e deve comparecer à Câmara já nesta quarta-feira. A comissão foi instalada há pouco mais de 10 dias e está no início dos trabalhos. Durante esta reunião foram aprovados requerimentos para convidar ao debate os ministros da Saúde, da Educação, do Planejamento, do Desenvolvimento Social e Agrário e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que virá para a audiência pública na próxima quarta-feira. Também será convidada a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, e o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O deputado Patrus Ananias criticou o teor da proposta. Tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social, o país ficará paralisado se for aprovada essa PEC por 20 anos. E por isso nós do PT, nós do campo da esquerda, das forças democrático-populares, vamos nos colocar vigorosamente contra essa PEC, que é uma PEC contra os interesses nacionais. Já o relator, o deputado Darcísio Peronde, lembrou da gravidade da situação fiscal do Brasil e defendeu a importância da PEC. O governo federal, mesmo arrecadando como arrecada, vive numa situação de penúria fiscal. Arrecada muito, mas gasta muito mais do que arrecada. Então exige um regime duro, um novo regime fiscal para reduzir a despesa primária do governo. Isso que a PEC quer. O presidente da comissão especial comentou a expectativa em relação à aprovação do relatório. Esse relatório a gente espera aprová-lo entre o primeiro e o segundo turno das eleições municipais na Câmara dos Deputados, para que depois do segundo turno o Senado possa aprová-lo e a gente já ter essa nova garantia legislativa para o ano de 2017. A Comissão de Segurança Pública aprovou um projeto que prevê as mesmas penas educativas aplicadas aos usuários de drogas para as pessoas que importarem substâncias ilegais para consumo próprio. O objetivo é atingir principalmente quem usa a internet para comprar drogas. A lei brasileira trata de forma diferente o usuário e o traficante de drogas. O consumidor está sujeito a medidas voltadas para a educação e o tratamento, sem restrição da liberdade. Mas o texto legal não faz referência ao crescente uso da internet para a compra de drogas, especialmente do exterior. Elas chegam disfarçadas, em meio à grande quantidade de encomendas distribuídas pelos Correios. Por isso, o deputado Onyx Lorenzoni apresentou o projeto, já aprovado na Comissão de Segurança Pública, que equipara o importador de pequena quantidade ao usuário de drogas. E ele tem como objetivo fechar uma lacuna legal que nós temos no Brasil. Com o advento da internet, hoje cada vez se compra mais coisas lá fora, né? Se faz uma importação simplificada. E aí entram drogas proibidas no Brasil, podem entrar substâncias que ainda não têm nem regulamentação para uso no país. Então, para evitar isso, e é uma atitude muito mais no sentido educativo, né? Porque nós estamos pegando a pequena compra para consumo próprio, consumo individual.
Este advogado considera que o mais importante foi o projeto ter mantido o mesmo tratamento legal previsto para o usuário de drogas. Independentemente do fato de essa droga, que é ilícita, ter sido adquirida por alguma fonte dentro do território nacional ou advinda do território estrangeiro, desde que fica restrita ao âmbito pessoal, o tratamento penal deve ser o mesmo. E esse tratamento penal não deve, absolutamente, passar pelas penas privativas de liberdade. Outra proposta aprovada pela Comissão de Segurança Pública garante aos policiais o direito de receber nos hospitais atendimento separado de pessoas que cumpram pena de prisão. A proposta surgiu da situação em que um policial e um criminoso são feridos num flagrante e acabam sendo atendidos no mesmo hospital. O projeto em análise na Câmara garante que os profissionais de segurança pública fiquem separados de qualquer preso nos hospitais, mesmo fora da situação do flagrante. A gente não pode admitir que o policial, o agente da lei, os agentes de segurança pública, sejam atendidos no mesmo local, no mesmo leito às vezes, que esses criminosos, correndo sério risco ali para a sua vida. E também para a vida de terceiros, caso haja ali algum tipo de resgate do criminoso, como é comumente em alguns estados, como em São Paulo. Representantes dos policiais aprovam a iniciativa. Veio na hora certa porque hoje dá mais segurança ao policial, ou seja, toda a área de segurança pública, onde aqueles policiais que é alvejado na ocorrência, ele não seja conduzido juntamente com o bandido para o mesmo hospital. Mas esse advogado especializado em direito e saúde acha difícil colocar a proposta em prática. A segurança realmente fica comprometida. Eu entendo a preocupação deles com esse projeto de lei, entendo. Mas vejo assim com muita dificuldade a implantação por conta da precariedade da estrutura do nosso sistema público de saúde. Bom, esse projeto agora vai ser analisado pelas comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça. A Câmara analisa um projeto de lei que cria 2 novos órgãos para o chamado Sistema S, o Serviço Social de Saúde e o Serviço Nacional de Aprendizagem em Saúde. A proposta está atualmente na Comissão de Seguridade Social e Família, que promoveu uma audiência sobre o tema nesta segunda-feira. A Comissão de Seguridade Social e Saúde debateu um projeto de lei que divide opiniões entre as entidades que representam o segmento da classe empresarial brasileira. A proposta cria o Serviço Social de Saúde e o Serviço Nacional de Aprendizagem em Saúde. Eles seriam formados com parte dos recursos que hoje vão para o Serviço Social do Comércio, o SESC, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, que hoje fazem parte do sistema da Confederação Nacional do Comércio. Já a gestão dos 2 órgãos seria feita pela Confederação Nacional de Saúde, a CNS. O vice-presidente da CNS considera a mudança positiva, especialmente para a formação do trabalhador da área de saúde. O sistema de saúde brasileiro hoje responde por 9,6% do PIB brasileiro. 1/10 de tudo que o Brasil produz é ligado à área de saúde. E, portanto, nós que fazemos a saúde no seu dia a dia, sabemos exatamente onde é que está a necessidade do trabalhador. Os representantes da Confederação Nacional do Comércio, a CNS, não concordam com a mudança. Era muito mais proveitoso que a Confederação Nacional de Saúde apresentasse para a CNC um projeto, um planejamento, um trabalho dizendo, olha, para os trabalhadores da área da saúde é muito melhor fazer isso, isso ou isso. Não simplesmente querer trazer para esta casa a criação de um S, que vai desmontar uma estrutura que já existe há 70 anos no país inteiro. Ou seja, quem é o prejudicado? Os trabalhadores. O autor do requerimento para o debate quer apresentar uma proposta de consenso, garantir maior participação da CNS nas decisões sobre formação de mão de obra para o sistema de saúde dentro da Confederação de Comércio. Eu acredito que é possível criar um substitutivo, criar alguns mecanismos que assegure, sim, a participação efetiva da CNS nessas decisões, nos investimentos com esses recursos que hoje são geridos pela CNC. E um susto marcou a tarde de ontem aqui na Câmara. Um funcionário da limpeza escorregou enquanto limpava as janelas do anexo 4 da Câmara e ficou preso pelos equipamentos de segurança. Ele ficou quase 1 hora nessa situação, até que os bombeiros chegassem e fizessem o resgate. Rafael Ferreira de Santana foi atendido pelos médicos e passa bem.
É, bem alto, né? Bom, vamos voltar ao Salão Verde agora para as últimas informações com a repórter Carolina Nogueira. Carol. Mariana, daqui a pouquinho às 11 horas da manhã tem reunião do Congresso Nacional. Os deputados e senadores vão discutir vetos presidenciais, 8 vetos presidenciais que trancam a pauta. Caso essa pauta seja destrancada, eles podem avançar na análise de projetos orçamentários, entre eles a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. Na sequência da sessão do Congresso, tem sessão já convocada aqui da Câmara dos Deputados para tentar vencer esses 3 destaques ao projeto que trata da renegociação das dívidas dos estados com a União. Aqui a gente discutiu no primeiro bloco do jornal. Tem também uma vasta agenda ao longo de todo o dia lá no corredor das comissões. Os principais destaques acontecem na hora do almoço, ali meio-dia, meio-dia e meia. Tem reunião de 2 comissões especiais que podem votar o relatório final. A comissão especial que institui o novo Código Comercial, e a comissão especial que trata do marco regulatório sobre os jogos no Brasil, que libera os jogos de azar no Brasil. Esses 2 projetos podem ser votados nas comissões especiais ainda hoje. Tem uma série de reuniões ordinárias de várias comissões e alguns destaques também. A Comissão Especial de Combate à Corrupção faz mais uma audiência pública hoje para ouvir o juiz de São Paulo, Marcelo Semer, também o doutor de Ciências Sociais, Alberto Carlos de Almeida, e um advogado e professor de Direito da Universidade Federal da Bahia, Gamil Fopel. Tem uma audiência pública também na Comissão de Viação e Transportes, que vai discutir a retirada de profissionais de manutenção de aeronaves durante o trânsito de embarque e desembarque de passageiros. Uma mesa redonda interessante na Comissão de Desenvolvimento Urbano para discutir o saneamento básico no Brasil. Enfim, uma agenda lotada ao longo de todo o dia lá no corredor das comissões. Mariana. É isso. Nessa edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que o plenário da Câmara aprova 3 medidas provisórias. Uma delas prorroga o programa Mais Médicos por 3 anos. Comissão especial que discute a proposta que limita os gastos públicos aprovou o convite a 5 ministros. Henrique Meirelles, da Fazenda, será o primeiro e deverá comparecer à Câmara amanhã. Essa edição do Câmara com Notícias está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é terça-feira, 23 de agosto, neste momento em Brasília, 9 horas e 39 minutos. Para você, um ótimo dia. Tchau.